Quando nós deixamos as aparências de lado, o que é que sobra? Há um bom tempo nós vivemos em um mundo onde as pessoas, no geral, sempre tentam se adaptar a algo ou se adaptar a alguém, a uma pessoa. A todo momento estamos nos adaptando a outra coisa que não a gente. Mas o problema é que muitas pessoas se perdem fazendo isso, se perdem tentando ser outra coisa, tentando parecer alguma coisa, e como consequência, elas mesmas deixam de ser quem são. Seja para agradar uma pessoa X que estamos conhecendo, seja para agradar um grupo de um local que estamos frequentando, seja para agradar uma notícia viral que está todo mundo comentando. Para diversas coisas nós sempre estamos tentando nos adaptar e nos encaixar para ser aceito. E aí que está o problema. Como suportar em mim este estranho que eu mesmo era para mim? Como não o ver? Como não o conhecer? Como ficar para sempre condenado a levá-lo comigo, em mim, à vista dos outros e, no entanto, invisível para mim? As pessoas criam uma busca incessante por uma aceitação coletiva, só que elas não veem que, à medida que elas buscam essa aceitação, elas estão prejudicando a si mesmas. Pois como pode ser benéfico para mim eu deixar de ser quem eu sou para ser uma pessoa X diferente, apenas com o intuito de tentar agradar outra pessoa, que pode muito bem também não gostar dessa minha versão inventada? Vivemos nesse mundo de ilusão por N motivos, por se sentir incapaz, por julgar outras pessoas melhores do que nós por certas características. E com isso, a única maneira que nós vemos de tentar se equiparar é parecer. E com isso, a moda coletiva, o âmbito geral, se torna viver de aparências, que é o que muitos fazem. Tem até uma frase do Shakespeare que eu anotei esses dias, que ela é muito boa e ela fala muito em relação a isso. Um homem deve ser o que parece ser. Quanto àqueles que não são o que parecem ser, se pelo menos não parecessem ser aquilo que não são. Nós devemos ser quem nós somos, nós devemos mostrar aquilo que nós temos a oferecer e não aparentar outra coisa, não manipular outra situação, não fingir outras características. Porque primeiro que essas aparências, chega uma hora que elas deixam de fazer sentido. Chega uma hora que as pessoas que nós estamos tentando convencer se dão conta de que aquilo não passa de um show de marionetes. Chega uma hora que a garota que você gosta percebe que na verdade você também tem defeitos, porque você é um ser humano. Chega uma hora que o seu chefe vai perceber que talvez em determinado conteúdo você não seja o expert e tá tudo bem. Mas por que será que é tão difícil admitir isto desde o início? Por que será que é tão difícil ter essa transparência em relação a quem nós somos? E essa é uma realidade que, querendo ou não, afeta todos os âmbitos, afeta todas as camadas da sociedade e, ainda assim, muito frequentemente, nas igrejas, no meio religioso, pois muitas pessoas, até mesmo no âmbito religioso e principalmente no âmbito religioso, vivem apenas por aparências. Mas é chocante parar para pensar que como nós não chegamos a essa conclusão de que não vale a pena esse tipo de vida. Tanto que se nós olharmos, por exemplo, para Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira vendem a sua propriedade para levar o dinheiro da venda até os apóstolos, é dito que eles são mortos, mas por que acontece isso? Será que é só porque eles não deram todo o dinheiro da venda para eles? Então quer dizer que a igreja é esse lugar que obriga você a entregar tudo que você tem? Será que é isso? Mas na verdade não. O que acontece aí é que Ananias e Safira decidem viver por aparências. O que eles fazem? Primeiro, que eles tinham a propriedade, então não eram obrigados a vendê-la, mas escolhem vender, por conta do que os apóstolos disseram. E em segundo, que era dito que se distribuísse o valor cheio, só que o valor pertencia a eles, e eles poderiam também escolher ficar com ele para si. Mas eles fazem a terceira e a pior opção. Eles dão uma parte do dinheiro da propriedade, alegando que entregaram todo o valor, alegando que aquele era todo o valor pela venda da casa. Eles escolheram viver por aparências. Eles escolheram
fazer com que os outros olhassem para eles e pensassem: nossa, eles venderam a propriedade e deram o valor inteiro aqui. Eles dois não viveram a realidade, mas eles escolheram vestir essa máscara de perfeição, essa máscara de santidade, de fazer aquilo tudo daquela forma e tentar mostrar isso para os outros, sendo que, na verdade, não passava de uma farsa, de uma mentira. E como nós estamos falando de Deus, como nós estamos falando do Espírito Santo e dos apóstolos que foram capacitados por Jesus, é óbvio que aquilo não ficaria impune, é óbvio que aquilo não passaria batido, pois não era um bom exemplo a se ter, não era uma boa postura, não era uma boa atitude de um cristão viver de aparências. E nós vemos qual é a consequência dessas atitudes, qual é a consequência que aquele ato dos dois teve. Então por que que hoje em nossas igrejas nós temos tantas pessoas que insistem no mesmo, que insistem em dizer coisas que não são verdades, que insistem em pregar coisas em um púlpito, mas que são tomadas como contraditórias quando nós analisamos e vemos a vida pública dessa pessoa? Como que nós podemos ver pastores, pregadores falando algo, sendo que elas vivem o oposto disso? Sendo que elas não estão vivendo aquilo que pregam e nem pregando aquilo que vivem? Então como pode uma pessoa falar algo para uma igreja, sendo que os seus frutos mostram o contrário? Sendo que, segundo as suas atitudes, ela é uma pessoa que comete adultério, uma pessoa que comete favoritismo, uma pessoa que não tem um maior compromisso com os princípios. Isso porque escolheu viver por aparências. Isso porque escolheu viver dessa forma, apenas parecendo ser algo, mas não sendo de fato isso. E no fim, isso tudo é chocante, porque, como eu falei, chegará um momento em que não haverá mais aparências. Chegará um momento onde as máscaras todas serão retiradas. Chegará um momento onde não haverá mais a possibilidade de simplesmente parecer ser alguma coisa. Mas sim, chegará um momento onde todos seremos aquilo que nós somos. Chegará um momento onde nós estaremos como Adão e Eva, quando comem do fruto e são encontrados por Deus e se escondem porque falaram que estavam nus. Chegará um momento onde nós também estaremos nus dessa forma, onde não haverá máscara, não haverá fantasia, não haverá nenhuma roupa que possa cobrir quem nós realmente somos. Mas não seria melhor com isso já retirar nossas máscaras? Com isso não seria melhor já tirar essa roupa que tampa quem nós realmente somos? Com isso não seria melhor já ser realmente quem você é? Não parecer ser algo que você não é, mas ser esta pessoa? Com certeza seria algo melhor. Pois mesmo que aos olhos de terceiros você não parecesse uma pessoa do padrão, por tentar ser quem você realmente é, você entende que para você, você estaria sendo a pessoa verdadeira. Você entende que para Deus você também não iria viver de aparências tentando ser alguém que você não é. Você estaria sendo correto. Você estaria sendo verdadeiro e sincero consigo mesmo. Sincero consigo mesmo e com os outros. Então, que possamos analisar isso, que possamos analisar as nossas atitudes para não tentar se encaixar no padrão de alguém, deixando de ser quem nós somos, mas que possamos agir como nós devemos ser e que possamos ter o exemplo de Cristo acima de tudo. Pois Jesus, sim, é uma pessoa que não veio para se adequar ao padrão de alguém do mundo, para se encaixar em um grupo para ser aceito. Jesus veio e ele foi quem ele era. Ele foi o Filho de Deus. Ele foi o perfeito, o unigênito que veio para tirar o pecado do mundo. É isso que ele foi. Por conta disso, por conta de não viver de aparências, por conta de não se submeter a um sistema, o que aconteceu com ele? Ele foi torturado, ele foi morto, ele foi perseguido por ser a verdade, por ser o caminho e por ser a vida. Então, que sigamos o exemplo de Cristo. Amém?